Foi por amar a nossa pátria brasileira, por uma bandeira foi que a gente se dispôs a educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos pro amanhã que vem depois. A educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos pro amanhã que vem depois. Pelos caminhos da nova sociedade, a educação tem um papel... Queria fazer 2 ou 3 rápidos comentários para depois a gente abrir para o debate. O primeiro comentário, né, eu acho importante a gente estar aqui nesse debate refletindo sobre as experiências da licenciatura em educação do campo, né? Fundamentalmente porque, como a gente sabe, a maioria das pessoas que estão aqui, né, trabalham um pouco com isso, a educação do campo, enquanto uma política pública de educação, ela expressa uma das expressões mais avançadas da educação popular na contemporaneidade. Ela é fruto da chegada dos trabalhadores ao governo, com suas características. Não foi uma revolução, né? Foi o governo, né? E ele engendrou políticas públicas. E a Lecampo se situa no campo dessas políticas educacionais, políticas públicas engendradas pela chegada dos trabalhadores do campo, da cidade, das camadas populares ao poder. Ela é um fruto desse processo. Tá? Por isso ela é um fruto de uma conquista de toda a sociedade, né? Essa experiência, esse laboratório de uma nova educação que pode se generalizar ou não, haver o futuro, a correlação de forças. Mas eu acho importante a gente partir dessa premissa, né? Desse ponto de vista histórico, no qual, né, a educação do campo surge, e ela é essa experiência que procura colocar a educação a serviço dos povos do campo, das camadas populares do campo. O que não é pouca coisa, porque a gente sabe que as relações de exploração, de opressão, não se sustentam apenas na dominação econômica. Ela tem um fundamento ideológico, cultural, não é? E de apropriação do saber e exclusão do saber, exclusão do direito à educação. Então, esse trabalho de colocar a educação a serviço das camadas populares não é pouca coisa. Não é? A educação está a serviço das camadas dominantes, para difundir seus valores, suas ideias. E arrancar a educação do controle das classes dominantes é um feito importante. E custou muito caro. A história do Paulo Freire, né, pegando o centenário e essa referência tão importante para a educação do campo, demonstra isso. Né? Ele tentou colocar a educação a serviço das camadas populares, dos seus interesses, da sua cultura, das suas demandas, e foi duramente reprimido. Veio o golpe militar para bloquear esse processo, que só pôde se fortalecer, renascer décadas depois. Então, esse fato de as camadas populares se apropriarem, ainda que de uma parcela da educação, que nós estamos chamando de Lecampo, de uma política, de uma fatia do setor da educação, já expressa uma luta histórica e uma conquista de longa data. Então, é importante a gente pensar a Lecampo como essa experiência mais avançada, entre as mais avançadas do nosso tempo, revelando a combatividade dos sujeitos que a geraram. Movimentos sociais do campo, indígenas, quilombolas, povos tradicionais e tudo mais. Bom, dito isso, né, colocado nessa perspectiva,
da política da licenciatura em educação do campo, como que a gente deve pensar ela, como uma experiência de educação popular que surge num momento avançado de possibilidades da história do Brasil, de se pensar o novo e não de retrocessos, né, de fechamento de horizontes, que a gente tem que pensar essa experiência. E como a gente sabe, né, as licenciaturas em educação do campo, um fruto da educação popular, né, no seu guarda-chuva mais amplo, ela surge da crítica à educação bancária, o modelo tradicional, a educação posta a serviço das classes dominantes, que reproduzem suas concepções de mundo, seus valores, suas ideologias, e preparam o estudante para ser a força de trabalho da sociedade capitalista realmente existente, né? Forma para a vida realmente existente, não outra possível, né? Essa que a gente tem que aceitar e se enquadrar. Então, a educação do campo, como uma expressão da educação popular, de uma proposta de educação popular no nível do ensino superior, né? Surge como a crítica dessa educação, né, conteudista, desligada da realidade, dos sujeitos, dos problemas da realidade, né, focada no conteúdo, na memorização. A educação bancária tradicional, que Paulo Freire nos descreve e analisa, né, e faço questão de fazer essa referência porque é o que a gente estava trabalhando nas teorias da educação. A educação bancária se refere a uma teoria da educação, um pacote completo, conteúdo, tipo de professor, tipo de aluno, tipo de escola, modelo de sociedade, enfim. A educação posta a serviço da reprodução da sociedade tal como ela é, a serviço do capital, sem questionar os seus problemas, né? Portanto, alimenta a sua reprodução, alienação e tudo mais. Então, a Le Campo surge da crítica desse modelo, né, que nos vários instâncias, na educação básica e no ensino superior, ainda hoje podemos falar que mantém uma força. Né? O conteudismo, o produtivismo, enfim, não quero ir por esse meio, mas o professor Fabrício pôs o livro aí, O Empresariamento da Educação. Né? Mais informações, consultem o texto que ele indicou para a gente. Mas essa tendência é forte, né? Na escola, na universidade, e a gente surge contra tudo isso. E dentro dessa proposta, né? Antes de eu afunilar para Le Campo, aqui em Uberaba, dentro dessa proposta, nós partimos dentro dessa proposta que os trabalhadores estão construindo, os povos do campo, na sua diversidade, o conceito, a ideia de que uma educação integral, humanista, ampla, generalista, é o ponto-chave, é o ponto de partida da educação que nos interessa. Não nos interessa uma educação apenas voltada para formar o trabalhador do mercado de trabalho. Nós queremos uma educação ampla, né? Que prepare o cidadão, que prepare o pensamento crítico, que ponha ele em acesso com a cultura, as artes, a cultura popular, né? O lazer, a atividade física, o filme, as organizações da sociedade, ou seja, uma concepção de formação humana integral, de desenvolvimento do conjunto das suas potencialidades, e quando a sociedade se coloca como um obstáculo para esse desenvolvimento, para esse movimento humanizador, para essa pulsão humanizadora, como diria o Paulo Freire, quando a sociedade se coloca como força desumanizadora, como sociedade opressora, a educação deve se preocupar em superar esses obstáculos, construir consciência e força social para isso. Então, o nosso projeto de educação
né, das classes trabalhadoras, que elas vêm construindo, implementando historicamente, do qual a educação do campo é uma expressão, mas Paulo Freire é outra, e se a gente for na realidade russa, Cuba, em cada contexto histórico, nós vamos ver que os trabalhadores, quando eles chegam no poder, eles começam, né, ou têm mais força de pressão, eles engendram uma outra educação que não é apenas uma educação reducionista, mas uma educação transformadora, humanizadora, integral, né? Então, a Lecampo, ela incorpora isso, a licenciatura em Educação do Campo, e procura pôr esse princípio em prática, adequada às suas realidades, aos seus territórios, né? Não é uma educação apenas conteudista, né? Que forma o professor para dar aula daquela disciplina. Uma frase que certa vez me chegou na trajetória escolar é a seguinte: o bom professor é aquele que domina o conteúdo. Uma concepção que reduz o professor ao controle da matéria, do conteúdo. Toda reflexão humanística, geral, filosófica, desaparece, né? Então, a educação do campo, ela tem esse princípio de uma educação humanizadora, integral, libertadora, transformadora. E cada um das nossas experiências está tentando construir isso nos seus espaços com seus sujeitos. Bom, feito esse preâmbulo, vamos, né, esse primeiro comentário inicial geral, vou afunilar para a experiência da Lecampo, a gente chama Lecampo aqui, né, licenciatura em Educação do Campo, aqui da UFTM, no Triângulo Mineiro. Alguma rápida descrição, né? Então, o curso foi criado em 2014 também, né? Ele é uma licenciatura em Matemática e Ciências da Natureza, e ele tem um ingresso anual de 60 vagas agora, né? Era semestral, agora é anual, mudança recente. Bom, dentro dessa ideia, dessa perspectiva de uma educação popular, humanizadora, integral, né? Um dos instrumentos que as licenciaturas em Educação do Campo trabalham como uma dimensão fundamental para tentar atingir isso, e que a gente incorpora aqui, como vocês, né, é a pedagogia da alternância. Essa alteração na forma da escola, do calendário, ela assume diversos significados importantes, né, tendo em vista colocar a educação a serviço dos povos do campo. O primeiro que vale ressaltar, que é o fundamental, é a tentativa de associar teoria e prática, né? De superar a concepção de que a educação se dá apenas dentro da escola, e esse ensino ele é uma memorização do conteúdo que não se transforma em ação prática, que não deságua na realidade. Então, a ideia, né? Aqui também a gente fala tempo escola, né? A gente manteve essa terminologia, mesmo sendo universidade, né? A gente fala tempo escola, tá? Mas é a mesma coisa. Então, nessa associação tempo-escola, tempo-comunidade, deve ser pensada também como uma associação entre teoria e prática, entre escola e comunidade, uma forma de associar. Né? Paulo Freire, quando visitou, né, participou dos trabalhos de educação lá na África, em Guiné-Bissau, um livro muito interessante. Ele vai estudar uma experiência piloto de formação de professores. Sabe como é que chamava? Escola ao Campo. Está lá os embriões do que a gente faz nos anos 70 na África. E ele vai visitar essa escola, né? E ele falou, a gente quer uma escola que insira na comunidade como um sujeito educativo e transformador do seu espaço, do seu território. Então, essa associação escola-comunidade é um elemento fundamental para a gente superar a educação
bancária conteudista, né? Que é verbalista, como diria Paulo Freire. Fica na memorização do conteúdo, seja, né, o conteúdo mais conservador ou até mesmo um conteúdo progressista, que não deságua na prática. Então, a forma de superar isso é essa associação tempo-escola, tempo-comunidade, né? E aí, dentro disso, né, tem que ser mais sucinto um pouco, já estou gastando bastante meu tempo, tecer alguns rápidos comentários sobre a particularidade da nossa alternância. Essa alternância, portanto, promove um diálogo, teoria e prática, escola-comunidade. Tanto a escola vai para a comunidade, como a comunidade vem para a escola também, né? Então, os territórios são partes constitutivas do nosso curso, não é? Os sujeitos dos territórios. Então, nossa alternância, né, tentar falar rapidamente aqui, uma característica particular dela é que ela é semestral. Nós temos um tempo escola em janeiro, de 5 a 6 semanas, com carga horária integral, né? E depois um tempo comunidade, que ocupa o resto do semestre. E aí eles voltam em julho, nas férias, quando o prédio está ocioso, ele trabalha, né? Quando o pessoal desocupa o prédio, a gente insere, né, nesse contratempo da educação formal. E aí, em julho, eles voltam e têm mais 5 ou 6 semanas de aula integral, manhã, tarde, né? E depois o tempo comunidade até o final do ano. Então, isso traz uma primeira característica. A abrangência do nosso curso, por conta dessa periodicidade, ela é muito grande. Isso fez com que o curso se enraizasse inicialmente em 4 territórios, que são o Triângulo Mineiro, o noroeste de Minas, o norte de Minas e o sul da Bahia. Tá? A gente se enraizou e ano após ano eles traziam, eles ajudavam a organizar, porque uma das tarefas nossa, a gente não pega, né, o aluno já na universidade, você tem que organizar o processo de ingresso, né, organizar o acesso à universidade. Então nós tínhamos, agora está mudando um pouco com esse novo formato, ensino remoto, mas vou falar do que era até então, né, mais consolidado. Nós temos essa inserção nesses territórios. E esses territórios têm características particulares. O sul da Bahia, né? Nós temos um vínculo lá com os alunos que vêm do assentamento de Santa Cruz Cabralha, que é justamente ó, a riqueza do significado disso, né? Lá onde descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, um assentamento lá, Luiz Inácio Lula da Silva, onde eles construíram o MST, a Escola Paulo Freire. Então, esses alunos encontraram esse curso e começaram a vir para cá, e nós temos esse território lá, esse vínculo com a Escola Paulo Freire, no sul da Bahia. Então, é uma população de assentamento, de movimento, né? E dessa recorte cultural interessante, sul da Bahia. Norte de Minas, Rio Pardo, né? Da cidade de Rio Pardo e seu entorno. Ali já são povos tradicionais, os geraizeiros, agricultura familiar, que vive ali um pouco de extrativismo, trabalhando, né, com trabalho familiar, agricultura sustentável, sementes crioulas, uso coletivo do solo, defesa do cerrado. Então já é outra configuração cultural, social, outra história. Aí um outro território estável também é o noroeste de Minas, que aí vem pela escola da família agrícola. Então é uma relação constante. Eles terminam lá, uma possibilidade de continuar estudando é o FTM. Então todo ano eles mandam gente para cá e é um vínculo constante.
Então, aí, lá também, como vocês sabem, é de luta pela terra, é uma reforma agrária, mas não é um movimento, não é MST, é uma outra configuração, já é a escola da família agrícola. E aqui no Triângulo Mineiro, né, onde já vem, né, da luta contra o agronegócio, são assentados ou um núcleo urbano periférico, expulsos da terra, povos do campo que não estão mais no campo, então das periferias, camadas populares. Então aqui Uberaba é muito urbano e um núcleo de assentamento aqui ao nosso redor. Então tudo isso configura a diversidade do curso, né? Essa alternância, esse modo da alternância de 6 meses possibilitou isso, né? Essa abrangência de mais de 1.000 quilômetros, onde eles vêm em janeiro, tem os subsídios, né? Então, eles vêm em janeiro, tem a carga horária, e a carga horária é igual a de todo o curso regular, né? Então, compôs esse curso, essa diversidade. E aí, para trabalhar um pouquinho, dialogando com vocês, né? Nossa dinâmica é assim, o semestre, nós temos um tempo escola, igual eu falei, aí um período de tempo comunidade, onde a gente passa as tarefas, né, os estudos e as intervenções, e nós temos a visita dos territórios para acompanhar. Então, quando o professor vai no território, ele é a culminância de uma série de atividades. Então, vai realizar atividades, os alunos vão organizar em cada um dos territórios, né? Vai organizar uma atividade que no dia que o professor vai fazer essa visita, ela culmina. Então, ele é um momento educativo do professor fundamental, né? Onde a comunidade, os alunos formam o professor nessas visitas, e aí a gente volta para cá cheio dessas ideias, dessas inspirações, para planejar o novo tempo escola. E a proposta, né? Para encerrar, não vou poder trabalhar muito, já estamos alongando, que é tudo isso atrelado à ideia, né? Dessa educação integral, não é só uma pluralidade de disciplinas, mas é o diálogo com as comunidades, com os movimentos sociais, com o mundo da cultura, enfim, com os outros sujeitos e os outros espaços. Então, a gente está procurando aqui na atualidade desenvolver uma política de vivências, tá? A pedagogia da realidade, visitando espaços educativos fundamentais. Eu vou encerrar, né? A educar no campo da reforma agrária, formar sujeitos para amanhã que vem depois, pelos caminhos da nova sociedade.